tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e estamos começando mais um Momento com Deus. E hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar contando uma história para vocês. Como vocês viram no título do vídeo, se trata sobre o não que recebemos de Deus. Na verdade, é quando algo não sai do jeito que planejamos e chegamos até a Deus e perguntamos por que não, Senhor? Porque quando tudo sai do jeito que planejamos, quando recebemos o sim, dá tudo bem. Agora, quando acontece ao contrário, quando recebemos o não, quando não sai do jeito que planejamos, aí complica. É ruim, é difícil. E essa história que eu vou contar para vocês vai relatar exatamente isso. O não que essa pessoa recebeu e como ela reagiu diante disso. A história é sobre uma menina sonhadora, muito sonhadora, que quando ela chegou no primeiro ano do ensino médio, ela tomou uma decisão. Vou fazer medicina. Foi o que ela decidiu. Então passou o primeiro ano, o segundo ano, e quando chegou no terceiro ano, veio também o tão sonhado vestibular. Então ela prestou vestibular para medicina, mas não passou. Na segunda tentativa, ela colocou mais uma vez medicina e não passou. No terceiro ano tentando, ela colocou medicina mais uma vez. E mais uma vez, ela não passou. E ali ela entrou em desespero. Por que não, Senhor? Eu estudei tanto. O que tem de errado comigo? O Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor não realizou o meu sonho? A raiva e a frustração tomaram conta daquela menina. Ela ficou dias se perguntando o porquê do Senhor não ter realizado o sonho dela. Dias se passaram e ela meio que parou de conversar com Deus, porque para ela, de uma certa forma, Deus a tinha esquecido. E é aí que entra a nossa passagem bíblica de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 36 e versículo 39. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Jesus estava a pouco tempo de ser entregue para ser crucificado. E naquela hora, Jesus orou a Deus para que ele o livrasse daquele momento tão dolorido, se fosse possível. Vemos aqui Jesus humanamente angustiado pela experiência que passaria. Mas Deus respondeu não a Jesus. Deus mostrou a Jesus que não era possível fazer de uma outra forma, pois o propósito de Jesus era morrer naquela cruz por mim e por você. E depois de orar mais uma vez, Jesus entendeu que essa era a sua missão, que era dessa forma que deveria acontecer. Então ele não questionou, ele apenas confiou no Senhor. E esse é o exemplo que devemos seguir, o exemplo de Jesus. Temos aqui Jesus alinhado com a vontade de Deus. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Precisamos estar alinhados à vontade de Deus. É entender sem entender. É entender sem questionar. É apenas confiar nesse caminho que Deus está traçando para nós, pois os seus planos são melhores do que os nossos. Mas não era assim que aquela menina da história estava enxergando naquele momento. Ela estava pensando só nela, no sonho dela. Ela não estava pensando no que Deus queria para ela. Por isso que ela se desesperou. Porque quando confiamos no Senhor e recebemos o não, quando não sai do jeito que planejamos, entendemos que o Senhor tem o melhor para nós. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Passando os dias, aquela menina ela resolveu abrir o seu coração para Deus. E foi quando ela ouviu: eu quero estar na frente da sua vida. E ali ela entendeu que era o Senhor. A resposta que ela tanto queria veio. E não foi dizendo o porquê dela não ter conseguido passar no curso que ela tanto queria, mas foi uma resposta que a fez entender que naquele momento ela estava priorizando a sua vontade e não a vontade de Deus. Que ela estava se colocando na frente do Senhor e ela mesma estava cuidando da própria vida. Foi quando ela seguiu o exemplo de Jesus. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quarta tentativa tentando. Ela colocou mais uma vez medicina. E mais uma vez ela não passou. E chegamos ao fim da história. Talvez você esteja se perguntando o que aconteceu com essa menina da história. Bem, honey,
essa menina tá aqui, essa menina sou eu. Foi isso que aconteceu. Hoje eu sou professora de inglês, hoje eu tenho um canal no YouTube. Esse era o propósito de Deus na minha vida. E graças a Ele, eu consegui enxergar isso. Hoje eu vejo que se eu fosse médica, com certeza eu não estaria aqui. Eu acho uma profissão muito bonita, mas não era para mim. Eu estar aqui hoje era e é o que Deus tem preparado para mim. Eu e você juntinhos, tendo esse momento com Deus. E se hoje eu estou aqui, é porque eu ouvi o que Deus falou para mim quando eu abri o meu coração. Eu quero estar na frente da sua vida. É por isso que hoje eu falo muito Deus na frente sempre. Essa frase entrou na minha vida naquele tempo. E ao falar e vivê-la, a minha vida mudou. Às vezes as coisas acontecem na minha vida sem sentido, mas ao mesmo tempo com sentido. O que eu estou querendo dizer é que por mais que eu não esteja entendendo nada por eu estar passando por uma tal situação, ela ganha sentido a partir do momento que eu entendo que é necessário eu receber esse não para receber o sim que o Senhor está preparando para mim nessa caminhada. É entender sem entender. Nós não precisamos entender o sobrenatural de Deus. Deus não pede para a gente entender o porquê de estarmos indo no caminho que Ele preparou para nós. Pelo contrário, o Senhor só pede para a gente confiar nele. É um aprendizado, é uma fase de amadurecimento, é uma preparação para desfrutarmos do melhor de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Lucas, capítulo 5, versículo 3 ao 7. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam-se grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pedro falou: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro não estava entendendo nada naquele momento, mas por ser Deus falando com ele ali, ele confiou sem entender. Ele creu que o sobrenatural de Deus iria acontecer naquele lugar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando Deus mandou ir por esse caminho onde eu estou agora, eu também não estava entendendo nada, mas eu resolvi confiar, apenas confiar. Eu resolvi entender sem entender, eu resolvi não questionar e resolvi apenas confiar no Senhor. E hoje eu entendo o meu propósito, hoje eu estou vivendo os sonhos de Deus, hoje eu entendo o não que eu recebi naquele tempo, porque o Senhor sabia que esse dia chegaria e Ele sabia que eu estaria feliz com o que Ele me entregou nas minhas mãos. Então que possamos seguir o exemplo de Jesus. Não seja o que eu quero, e sim o que Tu queres. Recebeu ou não? Amém. Não questione, não murmure, apenas entenda o propósito de Deus sem perguntar o porquê. Não seja desobediente como eu fui. Jesus não está te negando algo para você sofrer, mas sim para você não sair do caminho sobrenatural que Ele preparou para você. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. O Senhor tem o melhor para nós, os seus planos são os melhores, e quando confiamos e obedecemos, encontramos esse caminho. Então que você possa seguir o exemplo de Jesus quando algo não sair do jeito que você planejou, que não venha a ser o que você quer, mas que venha a ser o que o Senhor quer. Que você possa seguir o exemplo de Pedro em relação à fé, que você possa confiar sem questionar, que você possa crer que o sobrenatural de Deus irá acontecer na sua vida. Nós não precisamos entender o sobrenatural de Deus, precisamos apenas viver. É isso que o Senhor
Senhor quer. Então que você possa apenas confiar no não do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Então vamos orar? Nos encontramos mais uma vez na Tua presença, Senhor. E te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Receber um não é fácil, mas confiamos que o Seu caminho é melhor do que o nosso. Que possamos sempre entender que o não é o Seu sim para viver os Seus propósitos. Que possamos parar de pensar no nosso eu para começarmos a pensar no que o Senhor quer para nós. Que possamos viver os Teus sonhos, que possamos seguir os Teus caminhos, que possamos fazer a Tua vontade.